Não, sério, as suas aberturas são muito desanimadas. Não, mas já tem. Você pegou algumas ruins. Elas são, em geral, igual a última. Os episódios que você me chama são ruins, é isso? Porque você tá nele, entendeu? E está começando mais um Entre Chaves. Que animação é essa, Chagas? Um amigo meu falou pra ser mais animado, Jota. Foi mal. Eu sou Felipe Chagas e estamos aqui hoje dando uma continuação do nosso episódio passado, no qual a gente abordou o Framework Angular, e hoje a gente vai falar sobre o trem React. Não vou me arriscar a dizer o que ele é, não. Deixar isso para os nossos convidados. Estou aqui do lado do Alisson Soares, pratinha no Valorant. E aí, Alisson? E aí, Chagas, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes. Sou desenvolvedor aqui na DTI, né? E estamos aqui também com o Arthur. Fala aí, querido. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero saber, é uma biblioteca ou é um framework? Vamos descobrir hoje, hein? Quero saber. E aí, Jotinha, você responder isso para nós? Cara, React, só Deus julga. Hoje que estamos de novo com a Thaís e o Thiagão. Digam oi aí. E aí, pessoal? Opa! E hoje estarei no papel de ouvinte, ouvindo dois mestres do React. Vamos entender mais sobre essa lib, que o pessoal adora e muita gente quer descobrir. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que conversar sobre o React é que realmente ele não é igual aos outros, igual o Angular que a gente falou na semana passada, e ele é muito mais uma lib, onde você vai baixar alguma coisa e ele vai te dar só um fermental para você não fazer view. Ele é basicamente para isso. Eu quero colocar uma rota, eu quero colocar, enfim, outras coisas. Aí você vai ter que partir para ferramentas que já estão utilizadas no mercado. Eu achei que o Thiago ia falar assim, ele não é como essas outras coisas aí no mercado, ele é especial, ele mora no meu coração. Tá vendo pra esse caminho? Eu acho que a gente pode puxar daí a primeira característica do React, que ele traz mais liberdade, o que pode ser um ponto positivo, porque você pode escolher as abordagens que você vai utilizar na sua aplicação, porém, você ganha mais uma responsabilidade aí. A biblioteca não traz tanta opinião, então é mais fácil de ter um código bagunçado ou não seguir a melhor alternativa para o seu caso de uso, né? E essa liberdade, ela é mais em termos de arquitetura ou de escolha de bibliotecas? É o quê? É tudo, na verdade. Você não tem uma biblioteca, você não tem uma arquitetura bem definida lá, você que vai escolher, embora a comunidade já recomenda algumas já, e você vai ver que a maioria dos projetos que você vai entrar vai ter quase a mesma carinha, vão mudar algum nome de alguns diretórios e tudo mais, mas a ideia é que ele não te barre de fazer nada. E aí, em cima dessa liberdade que o React te dá, vocês acreditam que, por exemplo, para a equipe de desenvolvimento que vai atuar no projeto React, tem que ter uma senioridade um pouco maior? Acredito que não a equipe inteira, mas é importante que pelo menos um integrante ele tenha uma senioridade maior, até para mostrar para os outros desenvolvedores um caminho legal para seguir, boas práticas, porque essa liberdade aí pode facilitar um pouquinho esse projeto ficar ruim. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exato. Já dizia o tio Ben. O que eu vejo muita gente fazer para diminuir um pouco essa liberdade é utilizar ferramentas como o S-Lint. Hoje a gente tem aí um S-Lint que, pelo menos aqui na DTI, a gente usa muito, que é baseado no Airbnb. Ou seja, ele te dá uma certa liberdade, ele continua ainda, você pode continuar criando as classes do jeito que você vai achar melhor, os roots que você vai achar melhor, porém ele não vai te dar tanta liberdade de fazer uma bagunça dentro da própria classe, o que te limita em muita coisa. Mas assim, uma visão pelo menos quem tá de fora, assim, eu acho que, digamos, o React ele tem um estilo mais freestyle aí de desenvolvimento, mas acaba que, igual aconteceu muito com o Ruby, né, que o Ruby on Rails virou quase que sinônimo dele durante uma época, eu vejo a galera engessando, entre aspas, o React em implementações como o Redux ou o Redux Saga em conjunto, né, que acaba tirando essa liberdade, mas por uma boa causa, né? Isso acontece? O que vocês veem aí?
Eu vejo isso na comunidade, principalmente em desenvolvedores mais iniciantes. A gente tem certos tutoriais, certos padrões aí, que as pessoas acabam aprendendo, mas não se perguntam de fato quando usar, né? Então, às vezes você implementa lá uma estrutura de Redux, mas na verdade não precisaria, poderia usar um estado ali local no componente. Eu acho que esse padrão, às vezes, sem analisar direito cada caso de uso, pode levar a uma estrutura desnecessária. Eu acho que seria interessante a gente falar também o que é o Redux, né? Porque muitas vezes a pessoa está escutando e ainda não entende o que é o Redux. Vou deixar o Redux aí, cenas para os próximos capítulos. Vamos contar um pouquinho antes das origens do React, né? Tem alguma empresa que mantém ele, não tem? Como que surgiu? Então, tudo começou com um problema que o Facebook estava tendo na aplicação deles. A gente tem lá aqueles ícones de notificação na parte superior, né? E também temos aquele chat minificado, temos a seção do chat maior. E aí eles estavam percebendo que as notificações ficavam desincronizadas. Às vezes você visualizava uma mensagem, mas a notificação continuava lá. E aí corrigiam esse problema, mas o problema voltava. E a comunidade já estava reclamando e eles começaram a ver que isso era um problema mais estrutural. Então, eles sentaram e falaram, não, gente, espera aí, não vai dar para fazer só essas correções mais leves, mas por cima, vamos entender de fato o que está acontecendo aqui e vamos reestruturar nossa aplicação. E daí, dessa mesa redonda aí deles, dessa análise, surgiu o React. Muito doido. Eu vejo que tem uma pessoa que é super famosa, assim, e que eu imagino que seja o rosto do React, que é o Dan Abramov, né? Fica, inclusive, a dica de segui-lo no Twitter, que é um cara que concentra muito conhecimento e é uma pessoa muito bacana da comunidade. Acho que o React é muito o React por causa desse cara, né? Só uma dúvida, eu tô online ou não? Só pra saber. E aí, como é que eu faço para eu mesmo criar uma aplicação em React? Então, hoje, você tem uma ferramenta que o time do Facebook disponibiliza, que é o Create React App. A ideia dela é descomplicar toda a parte de configuração de build da aplicação. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai subir o React, você vai precisar de configurar algumas coisinhas que são meio chatas inicialmente de configurar. Você vai ter que configurar o Webpack, você vai ter que configurar... eu acho que é mais chato mesmo o Webpack. Dali, aí é interessante que você comece baixando essa ferramenta, que ela já vai simplesmente, você vai dar um npm install nela e um npm start e já vai estar tudo funcionando, como uma mágica. Aí você vai ter ali a sua possibilidade de criar seus componentes, páginas e tudo mais. E aí depois seria legal você já começar a estudar essa parte de como que aquilo ali roda por debaixo dos panos, como é que aquilo ali está realmente renderizando de trás ali do seu navegador. Aparentemente, assim, esse Create React App ele seria um paralelo com a CLI do Angular, assim, para dar um ngNew, por exemplo, seria uma linha de comando do React, algo nesse sentido? Não, necessariamente não. O React não tem uma CLI tão forte quanto o Angular. A ideia dele é realmente te dar essa liberdade. Ele só vai criar um bootstrap para você do projeto. Então, a ideia é que realmente abstrai todo tipo de configuração que você tenha para começar com o React. Bacana. Em relação ao React, qual que seria qual que você diria que seria a fonte primária ali de informações? Onde que você conseguiria aprender e iniciar assim no mundo do React? Qual que seria a fonte de conhecimento que você indica? Acho que o primeiro ponto é a documentação oficial mesmo. Eles têm um tutorial, um start guide lá que você pode seguir, mas eles também explicam os conceitos principais, eles têm um FAQ sobre o React. Eu acho que ele é o ponto inicial. E depois, claro, a comunidade é enorme, então, dependendo do seu estilo de aprendizado, você pode procurar artigos ou até tutoriais no YouTube, cursos. Acho que material tem de sobra, tem bastante, vai depender mais do seu estilo de aprendizado mesmo. E uma curiosidade aqui que eu tenho, assim, que eu vejo o React evoluindo, versões novas, saindo coisas novas, assim, o que tem de novo, não necessariamente desse mês, assim, mas de recente no React, que vocês olharam e falaram assim, nossa, que negócio legal, esse negócio é bacana, teve mudanças, como é que tem sido a evolução do React de maneira geral? Sim, eu acho que a maior revolução dele foi quando começou a introduzir os Rooks. A ideia do Rook é que, basicamente,
você vai montar um componente funcional. Antes, você tinha uma classe, aí você digitava lá, você fazia seus métodos e ele ia chamando aquelas classes. Hoje, você monta uma função e essa função que vai renderizar seu componente. Eu não sei se a gente chegou a comentar, mas é legal falar como ele renderiza. Porque a ideia é que, antigamente, se você for ver as versões do React mais antigas, você vai ver uma classe, e essa classe ela vai chamar um método render. Toda vez que esse método render for chamado, obviamente, ele vai renderizar de novo o seu componente na tela. O legal é que, como que esse cara fica estático, assim, né? A ideia é que, depois que você renderiza o componente na tela, se você chamar um método que vai ser muito, muito conhecido como o React antigo, né? Que é o setState, cada vez que você chamar esse cara, o React vai pegar o que estava na tela antes, vai pegar o que você está montando agora, vai comparar e vai renderizar. Isso é muito interessante, embora você tenha que usar com bastante responsabilidade, porque você pode fazer uma bagunça ali e tudo mais. E agora você só precisa de usar o useState, que ele faz basicamente a mesma coisa. Só que o legal é que os componentes, como agora eles são funções, você vai retornar diretamente o componente. E uma pergunta, né? Assim, os desenvolvedores gostam de novidade, mas o React ele se provou ao longo dos anos aí uma novidade que realmente deu certo, né? Não ficou só na nuvem do hype, e sim uma tecnologia que se consolidou no mercado com sucesso. Ao que vocês acreditam esse sucesso do framework do React? O que fez com que ele se tornasse tão querido aí entre os desenvolvedores front-end? Um ponto legal de falar é que os desenvolvedores do React eles estão sempre ouvindo a comunidade, inclusive no momento que a gente está gravando esse podcast, eles estão com uma pesquisa. O Facebook é muito bom mesmo escutar a gente, até quando a gente não quer. Exato. Mas eles trazem os feedbacks, procuram melhorar, então sempre estão lançando novidades aí, e eu acho que isso é um ponto bem positivo. E eu tenho uma pergunta, eu consigo usar TypeScript com o React? Sim, e hoje o Create React App, ele já aceita você começar com TypeScript. Você não precisa mais de configurar, porque antigamente realmente você precisava, era meio chatinho. Entendi. E uma outra coisa que é algo que eu sempre fiquei muito pé atrás antes de começar a mexer ali com o React, que é o até seguinte, sei que você vai falar. No Angular, eu tenho uma separação muito visível, né, entre, por exemplo, o meu documento, que seria o HTML, a minha estilização, que seria o CSS, e o meu comportamento, que seria o JavaScript ou o TypeScript, enfim. Mas no React eu vejo que isso é muito menos separado. HTML no JavaScript, né? Que loucura é essa? O HTML com o CSS, com o JavaScript, como é que é isso? O que eu preciso criar de arquivos diferentes no React? Isso está dentro da liberdade que eu tenho, de escolher o que eu vou fazer? Como é que tudo isso funciona? Inicialmente, sim, você consegue ter essa liberdade de criar da infraestrutura que você quiser, mas a ideia do React é não usar templates, ele usar componentes. E a ideia do componente é ele ser totalmente reutilizável. Então, se eu, por exemplo, pegar o código de um componente e jogar em outro lugar, teoricamente, se for um componente mesmo, ele deveria estar funcionando. Então, por isso que você vê, inicialmente, realmente é um pouco estranho, eu também que vim do AngularJS, eu achei um pouco estranho, falei, nossa, mas que zona isso aqui, né? Que bagunça, você está juntando HTML com CSS e aqui no meio você coloca um JavaScript, você faz map para fazer repeat e tudo mais. Só que a ideia dele é justamente essa, você ter componentes únicos e componentizar ao máximo sua aplicação de forma que você consiga utilizar aquele componente em outro canto da tela, se você precisar, sem precisar de ficar carregando as dependências. E até com o CSS, né, algumas abordagens como Style Components, ele tenta deixar o CSS mais próximo de onde ele está sendo usado, né? Isso eu até acho um pouco interessante, porque facilita a leitura do seu código. É até igual aquela premissa que o ideal quando você está escrevendo um teste automatizado é que tudo que o teste use fique ali no seu teste unitário, né? Porque aí você não precisa ir para outras classes, está ali de fato unitário. Então, isso, querendo ou não, deixa o código um pouco mais verboso, mas junta tudo em cápsula, facilitando a leitura, e tem suas vantagens e desvantagens dessa abordagem, né? Aí você parar para pensar, você pode falar o seguinte, você tá ficando muito grande aqui, porque tá na hora de quebrar em mais de um componente também, né? Porque tá ficando muito verboso e tá ficando muito bagunçado. E essa facilidade de ver o código todo ali também é uma faca de dois gumes, porque esse tempo você tem ali o HTML com JavaScript, com CSS, tudo num lugar só também. Para quem não está acostumado, olha ali e fala, nossa senhora, que zona é essa? Assim, dificulta a leitura. Assim, mas acho que com o tempo
com costume, assim, fica mais legível mesmo, mais fácil de entender. Só um ponto de falar que não é HTML, é JSX, na verdade, ou JSX. E o que é JSX? Não é HTML. Isso aí. JSX é uma sintaxe que eles criaram para deixar os componentes, a forma de escrever os componentes próxima do HTML. Você que atua diretamente com liderança de times React, qual que é a sugestão para gente que já sabe o básico de React, mas está precisando aprofundar o conhecimento, entrar mais no detalhe aí da biblioteca? O que você sugere para o pessoal? Acho que, primeiramente, identificar um problema, pega um determinado foco, e aí pesquise artigos e discussões da comunidade mais técnicas para entender ali o que está por trás, né, do React. Então, por exemplo, a gente tem uma discussão aí, a gente tinha o Redux até então, de gerenciamento de estado, mas aí depois vieram outras alternativas, como a Context API, e aí uma dúvida das pessoas é quando usar, qual é a vantagem de um, a vantagem de outro. Eu acho que é isso, um pouco de aprendizado por demanda, identificar o problema, identificar quando usar cada abordagem. Muito interessante. Eu vejo que o React, de fato, ele é muito versátil e ele aproveita um pouco, sim, dessa liberdade que ele provê para nós, programadores, né? Mas, assim, eu vejo muita galera discutindo entre React e React Native. Qual que é a diferença entre os dois? É igual o Angular ali, que você tem que botar dentro de um Ionic para poder fazer rodar no mobile, ou é algo diferente? O que é o React Native e quem sabe programar com React sabe programar com React Native? Então, eu acho que primeiro, para começar a responder essa pergunta, seria legal a gente falar sobre o React DOM. Porque antes, realmente, era tudo acoplado, só que a ideia é que eles tiraram toda essa parte de DOM do React e tiraram ela para fora. E aí possibilitou que outras tecnologias fossem embarcadas no meio. Então, por exemplo, você tem Thiago, o React antes Native... de tudo, vamos dar um passo atrás ainda. O que é DOM? O que é DOM, Jota? O DOM, ele é o Document Object Model, que é basicamente uma representação em árvore dos elementos que existem dentro de um documento HTML. Então, por exemplo, se você cria um div, se você cria um article, uma âncora, tudo isso é representado no computador, lá por trás dos panos, como sendo uma árvore, que é cada nó dentro dessa árvore vai representar um desses objetos, e ao longo da construção do seu documento, você vai incrementando essa árvore, tendo uma hierarquia entre os pais e os filhos. Esse é o Eu DOM acho tradicional. interessante, inclusive, falar que é uma característica não só do HTML, mas o XML também tem essa estruturação. O SAML, né, que é um padrão que a Microsoft utiliza para algumas coisas, também tem essa estruturação, que é essa de pais e filhos, uma árvore, basicamente. E o HTML ele é baseado nisso, principalmente a parte de renderização, né? Então, a gente aqui simplificando muito a conversa, né? Porque existem bem grandes pormenores aí dentro disso, mas toda a renderização, que é, de fato, desenhar o canvas aí na tela dos navegadores, é feita baseada no DOM. E, Tiagão, então o que o React faz no nosso sagrado DOM que torna ele diferenciado? Então, ele utiliza o Virtual DOM. A ideia dele é justamente essa, que cada vez que a gente tinha conversado sobre o set state, cada vez que ele chama esse set state, em vez de ele simplesmente sair trocando tudo, ele faz um diff. Ele pergunta assim, o que mudou, o que eu tenho? Eu vou atualizar só o que eu tenho, o que dá uma performance absurda. Então, a operação, né, de transformar o DOM, de manipular o DOM, ela é custosa, né? E aí ele faz essa diferenciação para poder mudar partes menorzinhas, e aí o custo fica menor, né? Exatamente. Aí o seu componente vai atualizar só o que realmente precisa, não a página toda. Entendi. E além disso, como a gente tinha comentado no episódio anterior, essa mudança não é feita a cada mudança do componente. O React espera um pouquinho, ele pega um conjunto de mudanças e aplica isso uma vez só. Então, colabora com a performance também. Beleza, então vamos voltar. E que tudo isso tem a ver com o React Native? Bom, o React Native é um framework para desenvolvimento mobile e o React Native utiliza o React para a construção das interfaces. Porém, ele tem toda a parte nativa, né? Então, o desenvolvedor, a gente programa ali usando o JavaScript, reutilizando alguns conhecimentos do React, sim. E aí, isso é traduzido para duas aplicações com código nativo, né? Então, ali o Swift para o iOS e o
Kotlin para o Android. Então o React Native é um grande switch que tem um grande comando para todas as linguagens. Não, diferente do Ionic, isso não está encapsulado em um navegador. Então, quando o usuário utiliza, né, a aplicação, ele está utilizando uma aplicação nativa. Então isso deve ser bom demais para performance, né? Existem performances melhores, né? Mas o legal é que hoje, essa abordagem é tão interessante que hoje você consegue buildar um React para Android TV e tvOS da Apple. E eu coloco na minha geladeira também, se eu quiser. Eu tenho aqui uma geladeira super smart, ela até prepara cafezinho. Será que Skyrim foi feito em React Native? Fica aí o questionamento. Muito interessante essa versatilidade. Eu também consigo usar bibliotecas diferentes para construir várias coisas, ou o React já me provê no core dele ali uma suite muito grande de coisas, tipo roteamento, chamadas assíncronas. O que o React me provê? Não, o React não vai te prover isso. Isso vai muito da escolha e das necessidades do seu projeto. Então, a ideia é que ele vai te prover só a parte de view mesmo, e o resto você vai pegar as bibliotecas que a comunidade já utiliza. Ou fazer as suas, né? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças quando você compara com um framework completo em relação ao Angular e outros também, que a proposta desses frameworks é eles já te entregarem, né, uma caixinha pronta com rota, igual você citou, que é uma última coisa que dá muita dor de cabeça, cache, estruturação base do app, etc, etc. Acaba que muita gente que está desenvolvendo em React acaba usando os famosos boilerplates. Mas você pode, inclusive, escrever os seus componentes do zero, inclusive tendo aquele cuidado, né, de não tornar a sua biblioteca Node ali gigantesca, porque você baixou 200 mil componentes e nem está usando 10% disso. Então, eu acho que, até a gente poder fazer um paralelo com o episódio passado, aí, na minha opinião, um pouco leigo de front-end, mas eu acredito que essa é uma das grandes diferenças entre os dois, né? O que eu vejo muito é que, fazendo esse paralelo, como você disse, é que quem geralmente mexe com React é que realmente vem muito do front-end. E quem geralmente mexe com Angular é quem já tem um background muito forte de back-end. Até mesmo por causa da estrutura dos dois projetos. Você não vê ninguém falando que o React é um MVC, né? Exatamente. É MVC dentro de uma coisa só, né? Tipo assim, o JSX tipo está tudo né? ali dentro. É maçaroca, CSS, HTML, JS, tudo junto. Pessoal, eu vejo que a sintaxe do React, ela usa coisas muito recentes, assim, do JavaScript, especialmente ali depois do ES6, né? Tipo, nós vemos a desestruturação no uso dos hooks, nós vemos muita coisa de objeto, coisas funcionais, arrow functions, etc. E eu queria saber, vocês acham que isso é uma barreira? O uso de coisas novas da linguagem é uma barreira para pessoas novas, né? A característica declarativa do React é uma barreira ou acaba ajudando mais quem está chegando agora no mundo da programação? Nós vemos muitas pessoas que começam a programar em React, então vocês acham que isso dificulta ou atrapalha ou ajuda mais? Eu acho que ajuda. Eu acho que força a pessoa também a estudar um pouco mais de JavaScript. E, além disso, a pessoa, além de estudar o JavaScript em si, ela vai começar a estudar novos paradigmas como funcional. Que é muito importante, né? Parte do JavaScript. E você, Thaís? Eu concordo com o que o Thiago falou, e é um pouco da pergunta também de aprofundar, né? Você aprende ali esse inicial e depois começa a explicar, mas o que está por baixo dos panos aqui? Como isso funciona? Então, também é uma motivação para aprofundar. Excelente. A gente vê que o senso crítico como programador, então, é fundamental, né? Independente da framework que você vai escolher, você tem que perguntar por que você está usando aquilo. Diria, né? Inclusive, tá em falta aí. Então, até para a gente ir encerrando, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o futuro, a evolução aí do nosso querido React. Como que vocês enxergam o cuidado da comunidade nos próximos meses, né? A gente nunca pode falar nos próximos anos. Mas, assim, qual que é o futuro que está aí no horizonte da biblioteca? Eu vejo um mercado de trabalho bem aquecido nessa parte, então a gente tem muitas vagas para React,
E isso acaba atraindo a atenção das pessoas também. A comunidade é bastante ativa e os próprios desenvolvedores do React mesmo, como eu falei no início, eles sempre rodam pesquisas, estão sempre ouvindo as pessoas. Eles são evangelistas, né? É até chato, Então, o cara chega, você já ouviu da palavra do React? exato, pode ficar até chato. Então, eu vejo aí, pelo menos em um futuro próximo, a biblioteca crescendo e ganhando mais mercado. É JavaScript, né? Então, a cada minuto provavelmente vai sair alguma extensão para o React ou algum novo build para o React, alguma coisa assim. Mas eu acho até, conectando com outro episódio, assim, pegar o React, o Angular e o Vue também, que são os três, acho que os frameworks mais usados, assim, eles têm um suporte bem grande hoje em dia. Eu também vejo todos eles com, pelo menos, um futuro de médio prazo bem confortável, assim. Quem suporta eles está sempre ouvindo a galera, né, fazendo melhorias. Então, eu vejo esses três, além de outros que estão surgindo, mas esses três bem com futuro de médio prazo, pelo menos, bem avançado, assim, bem seguro. Eu acho que até mesmo por causa das pessoas que utilizam, os produtos que utilizam. O Netflix usa React, o Twitter usa React, a Microsoft no Outlook usa React, e, enfim, em outros projetos que tem React. Então, acabar eu acho muito difícil mesmo. Interessante demais. Muito bom, gente. Então, agradeço imensamente a presença aí dos nossos especialistas da Guilda de Front-End, mais uma vez colaborando aí com o podcast. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais. Um futuro discutindo aí Redux. E o Vue.